Salve galera, muito bem-vindos. Eu trago para vocês mais um vídeo sobre esses casos aqui, os Viltrumitas, mas dessa vez nós não vamos falar de poderes nem de habilidades deles, nós vamos falar dos ideais Viltrumitas. Afinal de contas, muito se discute sobre o poder dessa raça, mas pouco se fala sobre os ideais Viltrumitas, né? Os Viltrumitas que são uma raça muito poderosa no universo invencível e que tem ideais próprios, ideais, inclusive, baseados aqui no mundo real. Quem inspirou os Viltrumitas tiveram diversas inspirações históricas que a gente vai conversar sobre nesse vídeo. Então se liga comigo e bora ver as filosofias e ideais do Império Viltron. Vocês sabem quem é esse cara aqui da foto? É o Darwin, o pai da teoria da evolução. Teoria essa que os Viltrumitas acreditam piamente. Os Viltrumitas acreditam que a raça deles deve constantemente evoluir. E essa teoria da evolução, que é usada como base, que é a teoria de Darwin, que o mais forte sempre sobrevive, é usada em meios extremos pelos Viltrumitas. Eles usam isso como justificativa para coisas absurdas. Para que nosso povo alcançasse seu potencial máximo, tivemos que eliminar os fracos da nossa sociedade. Foi um processo longo e difícil. No fim, só metade da nossa população sobreviveu, mas os que... Eu coloquei um trechinho pequenininho do próprio Omni-Man explicando e de vocês vendo as cenas. Por que eu falo que a teoria de Darwin deles, a teoria da evolução de Darwin, é um pouco exagerada no caso dos Viltrumitas? Porque eles literalmente orquestraram um massacre em Viltrum. Viltrumitas se atacando. Isso foi dito pelo próprio Nolan Grayson, que levou a metade da população sendo dizimada pelos próprios Viltrumitas. Isso aconteceu depois que o Taedos, né, que é um Viltrumita traidor, matou o então regente Argal. Guarda essa informação de que ele matou o regente Argal, o imperador Argal. A gente vai usar ela ao longo do vídeo. Mas o que eu quero usar aqui, para reforçar a teoria de Darwin bem exagerada, que os Viltrumitas creem, que é a teoria da evolução, eles estão em constante evolução, mas a evolução deles é a base da pura e simples violência. Os Viltrumitas querem ser os mais fortes, isso fisicamente falando. Nolan pode ser usado como um dos maiores exemplos de Viltrumita que a gente tem até então, porque ele foi mandado para a Terra com a intenção de conquistar a Terra. Ele deveria conquistar a confiança dos seres humanos, se tornando um herói para eles, né, assumindo ali o papel de Omni-Man, e assim que possível, conquistar a Terra. E ele tinha outra missão também, a de procriar com uma terráquea, ou seja, ele deveria acasalar, né, no maior sentido genético da palavra, com uma terráquea, para dar origem a um filho meio Viltrumita. Isso por causa da genética dos terráqueos, que eu já falei em outro vídeo aqui, que vou deixar um card aqui, da genética Viltrumita, você pode clicar e assistir, que eu não vou entrar nesse detalhe agora. Além da crença numa teoria darwiniana um pouco exagerada, eles também têm uma crença de uma outra teoria, a iogenia ou eugenia, que é a crença de que a sua população, né, o seu convívio ali, a sua espécie, é a espécie soberana, é a melhor geneticamente falando. Isso é uma crença viltrumita, que eles são os mais fortes, os mais aptos a sobreviver, aqueles que têm melhores genes, aqueles que têm superioridade racial. E isso vem de onde? Que você conhece isso aí? Pois é, os Viltrumitas têm bigode, né? Então, lembra outro cara que tinha bigode lá na Alemanha, durante a guerra. Eu não posso falar aqui quem é, mas vocês vão pegar a referência, né? Um outro cara de bigode lá na Alemanha, lá. Um outro cara que gostava do puritanismo, dos olhos azuis, o cabelo loiro, né? O puritanismo alemão. Lembra alguém? Vocês conseguem pegar a referência aqui? Então, os Viltrumitas tiveram essa referência dessa pessoa de bigode também. Eu acho que até por isso o bigode faz parte do visual dos homens Viltrumitas. Tem aí uma lembrança de um período histórico, né? De uma ideologia histórica que é oriunda da Alemanha. Aí vocês podem entender aí como vocês querem entender, né? Eu não posso falar diretamente aqui, senão o YouTube pode dar restrição no vídeo. Ainda falando sobre a crença da eugenia, né? Os Viltrumitas foram atrás do Nolan, lá em Traxa, porque ele tinha procriado com uma espécie não autorizada. Os Traxanos, uma espécie insecto-humanoide, era considerada muito inferior
para ter os genes viltrumitas inseridos em si. Então, quando o Nolan deu origem, né, ao Oliver, quando nasceu o Oliver, que é um traxano meio viltrumita, os viltrumitas ficaram meio com raiva, meio putos de raiva, e quiseram capturar o Nolan pela sua traição por não ter conquistado a Terra e também por procriar com uma espécie não autorizada, visto que os traxanos eram vistos como inferiores pelos seus traços insectoides. Outra crença comum da raça viltrumita, né, dos viltrumitas em si, é a crença no que a gente pode chamar de falso heroísmo, ou a ideia de um heroísmo central, que nada mais é do que eles acreditarem no heroísmo e no sacrifício, só que de uma maneira distorcida. O que é heroísmo e sacrifício? É basicamente o que o Superman faz. Ele não se preocupa em se sacrificar a si próprio, o Superman, para salvar pessoas inferiores, não, menos favorecidas, né? Defender os fracos. Esse é o heroísmo certo. Defesa de fracos e auto-sacrifício. Os Viltrumitas também creem numa espécie de heroísmo e numa espécie de auto-sacrifício. Só que é o heroísmo para o Império e o auto-sacrifício em favor do Império. Tanto que o Omni-Man não mediu as consequências de matar os Guardiões do Globo tranquilamente a sangue frio e também de espancar o próprio filho, que é o Mark, né, o Invencível, matando milhares de seres humanos no processo, pelo que ele acreditava ser o bem do Império Viltrum, pelo que ele acreditava estar acompanhando os ideais ali do Império, os ideais de herói de guerra do Império Viltrumita, porque ele queria sim que sobrevivesse. Alguns humanos tinham que sobreviver até mesmo para ter a origem de procriação com os humanos, mas ele não precisava de que todos sobrevivessem. Então todos aqueles que iam se opor, inclusive os Guardiões do Globo, foram massacrados pelo próprio Omni-Man, seguindo ordens do Império Viltrum. Então, eles têm um falso heroísmo, né? Uma falsa noção de heroísmo e sacrifício. Porque na cabeça deles, a atitude de dominação da Terra ali pelo Omni-Man, mesmo que matasse os Guardiões do Globo ou matasse milhões de humanos, era um ato de heroísmo e sacrifício de parte do Omni-Man, ou de qualquer Viltrumita que viesse. Para a sobrevivência do Império Viltrum, eles enviam um Viltrumita com um nível de força razoável de acordo com as capacidades militares do planeta, então enviaram o Omni-Man, porque consideraram os Guardiões do Globo, as armas do Cício, uma ameaça, e assim que o Omni-Man tentou cumprir a ordem do Império Viltrum, ele massacrou seres humanos sem qualquer piedade, e isso com um senso de heroísmo distorcido, como eu já citei. Mas se você acha que o darwinismo e o senso de heroísmo são a única coisa que os Viltrumitas acreditam, não. Eles também acreditam num senso de dever e honra, de novo, distorcido. O senso de dever e honra distorcido é que eles acreditam que, pelo dever com o Império e pela honra do Império e pelo bem maior, entre muitas aspas, né, porque bem maior aqui exige sacrifício de muitas raças, eles podem fazer de qualquer maneira, pelo bem do coletivo, né? É o famoso utilitarismo. A gente vai chegar nesse ponto no próximo take aqui do vídeo. É importante mencionar que quando o Nolan foi para Traxa e ali ficou em Traxa de uma forma normal, sem agredir o planeta e tudo mais, teve um filho traxano e ainda poupou a Terra, ele passou a ser um criminoso pelo Império Viltrum, porque ele não agiu de acordo com as regras do Império. Quando eu falei em utilitarismo, o que é o utilitarismo para o Império Viltrum? A definição de utilitarismo para nós no mundo real é tudo em nome de um bem maior, desde que esse bem maior exija sacrifício de indivíduos, mas seja para o bem do coletivo. Isso é um utilitarismo. Então vamos lá. Levando para o mundo invencível, o que é o utilitarismo pros Viltrumitas? Se para o Império Viltrum é bom, o planeta Terra que se lasque. Se para o Império Viltrum é bacana, Traxa que se lasque. Entendeu? Eles não estão nem aí para os Traxanos que vão morrer, para os Terráqueos que vão morrer, ou para qualquer outra raça, desde que Viltrum prospere. E para eles, a paz que é oferecida por Viltrum para os sobreviventes, quando a Nissa vai lá, por exemplo, para o Mark e fala que poderia melhorar a Terra, que poderia dar mais tecnologia, poderia garantir que tivessem mais paz, poderia garantir que é porque ela ia subjugar a Terra ao Império Viltrum. E sim, o Império Viltrum daria mais tecnologia, mas em troca de todos os benefícios que a Anissa citou, eles teriam que se submeter, ou seja, o governo da Terra não existiria.
as funções do Cicero e de outros governantes ali, não existiria. Seria a mesma coisa do Brasil colônia, quando era de Portugal, que Portugal mandava e o Brasil obedecia. É basicamente isso. Então, daria sim tecnologia Viltrumita e adaptação para a vida, mas teria um preço muito grande. E esse preço seria cobrado pelo Império Viltrum, né? Esse preço aí seria a subserviência total. E é isso que o Mark está tentando evitar nas temporadas atuais. Porque para o Império Viltrum, a Terra é ótima. Ou os seres humanos são quase 100% compatíveis com o DNA Viltrumita. Eu falei isso no vídeo de genética, vai estar aparecendo aqui, né, com mais detalhes. E eles poderiam procriar para ter mais Viltrumitas para o Império, né, já que só existem 50 Viltrumitas de sangue puro vivos. Eu falei isso anteriormente. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. Então, eles querem fazer o quê? Eles querem fazer a Terra de colônia de procriação e dominar a Terra, porque o governo Viltrumita seria mais benevolente do que a Terra, porque a Terra seria um país, né, um planeta, perdão, muito arcaico, né, muito antigo em questão de tecnologia e também muito desorganizado, em que seres humanos matam seres humanos. Então, na ideia do Império Viltrumita, ele daria um pouco de paz e tranquilidade à planeta Terra em troca da subserviência de sua espécie, coisa que não vão aceitar. Isso seria o utilitarismo, que é o sacrifício de todos pelo bem maior. É claro, eu estou falando de Império Viltrum aqui há trocentos anos durante o vídeo, então vocês já entenderam que os Viltrumitas são imperialistas, ou seja, eles regem a um império, a um monarca, alguém que manda, enquanto os outros obedecem. No caso, o Viltrumita que mandava antes era alguém chamado Argal. Esse Argal foi morto pelo Taedos, que cometeu o que chamamos de regicídio, né, ou impericídio. E aí se tornou o primeiro criminoso Viltrumita da história de Viltrum. E depois disso surgiu aquela busca por poder que culminou no massacre de Viltrum. E então temos o regente, que depois seria o Treg. O Treg foi o regente que assumiu no lugar do Argal. E aí, seguindo ordens do Treg, eles estão atrás do novo criminoso, que é o Nolan Grayson, conhecido como Omni-Man, e enviaram esse carinha aqui, um dos Viltrumitas mais antigos, que é o Conquista, para peitar o Mark lá na Terra recentemente. Então, assim, a coisa vai ficar mais grossa porque estão mandando alguém de alta patente para resolver as coisas com o Invencível. Então, assim, o Império quer porque quer a Terra. Não por causa dos recursos, mas por causa da genética. De novo, eu deixei um vídeo com algumas explicações maiores recentemente aqui. Então, em resumo, o Império manda em Viltrum. Então, Viltrumitas são imperialistas. Só para dar uma resumida e uma contextualizada no vídeo, para que ficasse mais fácil para vocês entenderem, quais são os sistemas que regem o Império Viltrumita. O heroísmo e o sacrifício de forma distorcida, o senso de dever e honra também de forma distorcida, o utilitarismo de uma forma distorcida, o imperialismo total, né, que é o imperialismo, o mesmo imperialismo de Roma, é aquele mesmo imperialismo de Roma. O imperador manda, o resto obedece. É o mesmo imperialismo de Roma, tipo Ave César, é isso aí. E o darwinismo, só que também de uma forma distorcida. Então tá, darwinismo, imperialismo, utilitarismo e heroísmo. E também aquela palavra com N que tinha lá na Alemanha há muitos anos atrás, né? Lá na Alemanha, lá tinha uma palavrinha com N, que a gente não pode falar para o vídeo não cair, não perder a monetização, né? Que a gente quer ganhar din-din. Então a gente não vai falar essa palavra. Mas lá na Alemanha, muito tempo atrás, tinha um cara com um bigodinho igual dos Viltrumitas, que tinha um probleminha com a hegemonia também, que isso vem deles, né? Lá da Alemanha antiga. Então a cultura Viltrumita tem esse conjunto de ideais problematicíssimo, porque é muito extremista, né? A eugenia é extremista, o imperialismo também é extremista, o darwinismo não é, o darwinismo é de boa, só que o darwinismo deles é um darwinismo distorcido, então aí já ficou complicado.
O utilitarismo também não é problemático, mas o utilitarismo deles é distorcido, então complicou. O heroísmo e o sacrifício é ótimo, pergunta para o Superman, só que o deles é distorcido. Então o problema disso aí é que eles distorcem todos os ideais deles a favor deles próprios. Aí é que fica um probleminha, né? Aí eles se tornam vilões mesmo, pois distorcem tudo. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.